Olá, está no ar mais um programa Viver Plenamente. Hoje, mês de março, mês das mulheres, alusivo ao Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8 de março. E a nossa convidada é uma mulher referência em psicoterapia, referência como professora do curso de Psicologia da Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, articulista do jornal NH, e é a minha super convidada de hoje, Patrícia Spindler. Seja bem-vinda ao Viver Plenamente de hoje. Muito obrigada, Aline. Fico muito lisonjeada com o teu convite para estar junto dos teus telespectadores. E o 8 de março, então, Dia Internacional da Mulher, é uma data que não é feriado nacional, mas ela ficou conhecida internacionalmente pelas Nações Unidas e foi reconhecida por um movimento que ocorreu de mulheres que trabalhavam dentro de uma fábrica russa e fizeram um manifesto nessa data para que as mulheres tivessem mais condições de trabalho, para quem não conhece a história, no ambiente de trabalho principalmente. Então, com lutas sociais, políticas, socioeconômicas e lutas diárias que a gente vem acompanhando desde a data, da criação da data até o momento atual. Ela foi oficializada em 1921, mas o movimento ocorreu em 8 de março de 1917, quando trabalhadoras foram fechadas dentro de uma fábrica e mortas por terem feito, então, este manifesto. Então, essa data lembra muito essas pessoas que lutaram por essa condição de igualdade nos ambientes de trabalho na Rússia, então. A Patrícia, tu faz um trabalho super bacana, principalmente com mulheres, enfim, com curso de psicologia, é articulista da NH, vem desenvolvendo um trabalho super atual. E eu acho que não tinha convidada melhor para falar também, um pouquinho dessa questão desta data. Eu quero que tu conte um pouquinho da tua trajetória como mulher, a escolha pelo curso de psicologia, para que as pessoas também te conheçam, Quem é a Patrícia, que hoje é psicoterapeuta e faz todo esse movimento bacana aqui na região do Vale dos Sinos. Obrigada, Aline. Eu fico super feliz porque, de fato, as questões do feminino sempre foram questões que fazem muito sentido para mim e que eu integro na minha prática profissional, eu acho que essa ideia da neutralidade em psicologia, ela já está caindo por terra, E acho que faz muito sentido quando a gente mostra um pouquinho de si e da sua trajetória, pessoal, para que na profissão essas questões se conectem com as pessoas também, Porque as pessoas não têm obrigação de fechar umas com as outras, mas acho que isso é fundamental, assim. Então, na verdade, para mim, a escolha da carreira de psicologia foi se fazendo na minha caminhada pessoal e a psicologia sempre esteve a serviço de pensar uma autonomia do sujeito, uma independência, um fortalecimento de saúde mental para uma constituição de uma vida saudável. E acompanhando sempre o movimento de mulheres, perto, as mulheres que eu convivia naquela época e depois no decorrer da vida acadêmica e profissional, como um movimento muito necessário, Então, eu acredito que os homens vêm cada vez mais se tratando, buscando acompanhamento psicológico, a psicoterapia, mas fundamentalmente são as mulheres que acabam fazendo mais esse movimento. Geralmente elas procuram primeiro. Em geral, sim, E acabam buscando não só para situações de crise, mas justamente para procurar se entender, se conhecer melhor, dar uma qualidade de vida para si ou para sua família, Então, as mulheres têm algo que
acho que faz muito sentido associar esse movimento da psicoterapia, que é essa necessidade de melhora, de qualidade, né, de saúde mental, para si e para aqueles com que ela cuida. Né? Porque a gente ainda tem esse lugar de cuidadoras. Né? Então, que a gente precisa conseguir dividir mais com os homens, e os homens passarem a ocupar também esses espaços, principalmente no ambiente doméstico, também no ambiente de trabalho, mas ainda está com as mulheres essa função do cuidado. A divisão de papéis, a mulher ainda é mais cuidadora do que o homem. Sim. Né? E um dos pilares da psicoterapia é o resgate da autoestima, né, Patrícia? De que forma a psicoterapia ela tem ajudado, principalmente na questão da autoestima feminina? Como é que você vê isso? Sim, Aline. Acho que é algo bem importante isso que tu traz, porque quando eu falo, isso que eu estava dizendo, assim, me referindo ao cuidado de si, da família, dos ambientes de trabalho, né? Da família, não só da família núcleo, como da família maior, a mulher acaba ficando muito sobrecarregada, né? E com isso, cuidando mais dos outros do que de si mesma. E isso reflete direto na autoestima, né? Então, são mulheres, assim, que a gente vê super guerreiras, batalhadoras, super corajosas, empenhadas nas suas atividades, mas muitas vezes cansadas demais, esgotadas, não conseguindo reconhecer as suas forças e só conseguindo reconhecer as suas fragilidades. Né? Então, a autoestima fica muito em queda, né? Além de toda uma demanda social que a gente sabe que tem através da mídia, da imagem da mulher, que é toda enfim, uma imagem daquela mulher perfeita. Estereótipo. De um estereótipo, exatamente, né? Que muitas vezes não encaixa na realidade dessa mulher, que se vê não com aquele peso que a mídia designa, né? Mas que está mais internalizado do que a gente imagina, do que a gente gostaria na gente mesma. Toda uma função ali daquela mulher que está dando conta de todas as coisas e, na verdade, não é aquilo que muitas vezes a gente consegue dar conta no cotidiano, né? Então, ao invés da mulher ir reconhecendo a sua trajetória e se fortalecendo com isso, ela acaba cada vez mais se enfraquecendo, se desmotivando e muitas vezes se deprimindo, né? Além de crises de ansiedade que já fazem muito parte de um cotidiano um tanto atarefado. Patrícia, não sei se faz parte do teu cotidiano também, mas muitas vezes quando você pergunta para a mulher, tá, mas o que você faz para ti? Já aconteceu isso Muitas contigo? mulheres não conseguem dizer algo, né? A maioria não consegue reconhecer, não consegue o que reconhecer. faz por si mesmo. E às vezes até faz, mas não consegue reconhecer como algo para si, né? Eu acompanho muito as pesquisas porque também nessa trajetória como mulher, como psicóloga, como mãe, né? Esses dias eu vi uma pesquisa do quanto as mães vão fazer, mães de crianças ainda, né? Até quando as crianças ainda estão antes de entrar na adolescência, vão fazer exercícios físicos culpadas. Né? Porque, apesar de estarem fazendo algo super recomendado em termos de saúde física e mental, elas vão, mas são culpadas. Ou porque o filho precisou ficar com alguma outra pessoa, precisou ficar numa outra atividade, ou precisou estar junto, né? Na minha aula de ginástica, muitas vezes tem crianças juntas, ou as mulheres não conseguem ficar até o fim, porque precisa levar a filha para outra atividade. Tá aí uma ideia de negócio, ó. Quem tem academia deveria ter um espaço kids para colocar a criançada lá enquanto a mãe vai malhar. Tá aí um alerta, porque né? fica uma demanda bastante intensa para as mulheres, né? Então, as mulheres estão sempre com essa culpa materna que é muito difícil de ser dissolvida. Né? Então, é preciso ajudar as mulheres a reconhecer as suas possibilidades de viver de um jeito mais tranquilo, de um jeito mais pleno,
né? Como diz bem o nome do teu programa, assim. E isso traz um benefício, assim, que quando a gente fala de autocuidado, né? Que não é restrito ao skincare, é disso que a gente está falando, né? Que melhora a pele, melhora tudo, melhora o humor, melhora a disposição. Quando as mulheres passam a fazer algo que é do seu direito, que lhes cabe, mas isso pode ser feito com menos culpa, com mais apropriação, com mais direitos mesmo, né? Que aquilo faz parte, pode fazer parte da sua vida. Perfeito. Se poder se permitir, né, ter um Isso, tempo e para de si perceber mesmo. o quanto que isso beneficia a si e a todos que estão ao seu redor. Porque às vezes isso se confunde, né? Nos casamentos, no trabalho, como se a mulher pudesse cuidar, fosse cuidar menos dos outros. E não, acho que essa imagem está bastante equivocada e a gente precisa modificar. Né? Cuidar de si também é conseguir cuidar bem dos outros. Perfeito. Patrícia, na tua opinião, empoderamento feminino e terapia, como é que se dá essa relação? É uma relação quase direta, né? A nossa profissão como psicoterapeuta é uma profissão um tanto sigilosa e resguardada, né? Mas a gente não pode eticamente falar desses processos, mas o que eu posso te dizer é que são processos lindos, assim, né? Emocionantes, de mulheres que buscam a psicoterapia e fazem caminhadas assim de uma autonomia, de uma independência, de um fortalecimento, né, que é visível, né, que é visível. Isso as pessoas trazem, as mulheres trazem, tanto para a psicoterapia quanto que as pessoas que elas convivem estão identificando essas mudanças. Que há transformação, que há mudanças. Assim, visível, né? Mas que vem de dentro para fora, né? Que mudam toda uma situação de vida para conseguir se reconhecer de uma forma mais saudável, mais íntegra, mais plena. Que é muito, muito interessante, assim. Às vezes, um pequeno tempo de psicoterapia, quando eu falo pequeno tempo, são, assim, de 3 a 6 meses, a gente já vê resultados super interessantes, né? Porque as mulheres, quando vêm para se tratar, elas vêm também com muito desejo, né? Com quase tudo que nós fazemos, assim, elas se envolvem, se debruçam e acabam fazendo modificações e descobrem muitas possibilidades dentro de si mesmas, né? E dentro, né, da atualidade, né, como é que é o enfrentamento, por exemplo, no atual cenário político, econômico, social e em situações que as mulheres estão inseridas mesmo? Como é que tu vê, assim, quais as dificuldades, as maiores dificuldades, de uma forma geral, assim, desde a questão da literatura dentro da psicologia até situações práticas que as mulheres trazem, Patrícia, como uma forma de superar, assim, desafios no dia a dia delas? São muitos, né, Aline? São inúmeros, assim. Acho que isso que tu traz da questão histórica, assim, do quanto que a gente já avançou, mas ainda precisamos avançar, né? Sabemos que as questões salariais, elas não são equiparadas em todos os ambientes de trabalho, né? As mulheres têm salários menores que os homens. Acabam tendo menos oportunidades, apesar de serem bastante batalhadoras, assim, e cavarem oportunidades no cotidiano, mas isso não é algo que está de igual para igual. As questões dos assédios, o assédio moral, o assédio sexual, ainda é muito intenso, né? Se a gente pegar, por exemplo, tu falou da literatura da psicologia, mas eu me lembrei da literatura, assim, por estar lendo muitas autoras mulheres. Também é interessante, né, colocar. E pensar que o quanto que ainda existem mulheres autoras mulheres que para participar de editais, de concursos, ainda colocam pseudônimos masculinos, né? Isso está lá no filme da Mary Shelley, que está disponível no Netflix, que por sinal é um filmaço. Mas não foi só ela
que naquela época que precisou fazer isso, ainda atualmente isso acontece. Tem mulheres que quando eu conto isso não acreditam, mas acontece e muito, né? Então, é preciso que a gente ocupe mais os espaços, né? Porque as dificuldades são inúmeras. A questão da violência contra a mulher, a violência de gênero, a violência doméstica, ainda é algo assustador, né? Qualquer pessoa pode pesquisar em sites sérios, né? E verificar que estatisticamente isso nos assusta demais, assim, o que os números nos mostram, né? Então, a gente tem uma caminhada bastante grande, né? Então, na prática, para ti hoje ainda existe essa diferença de gênero, né, Patrícia? Muito, muito, muito. A gente não pode negar isso, né? O machismo está aí. A gente vive numa sociedade patriarcal, isso é inegável, né? É claro que muitos homens já têm construído uma nova forma de ser homem também, né? Porque toda essa caminhada das mulheres tem obrigado os homens a se modificarem, a se atualizarem. Alguns, né? Com muita resistência, mas já vem fazendo. Muita resistência, mas eu enxergo e acredito que muitos já conseguindo enxergar um outro lugar, um outro papel na paternidade, no ambiente de trabalho, na família, né? Então, quanto mais esses papéis forem flexíveis, mais todos ganhamos nesse avanço, né? Numa justiça maior nas relações humanas, de uma forma geral, né? Assim como nós, mulheres, também temos um papel muito importante na educação dos nossos filhos, né? Para não educarmos meninas e meninos machistas também. Não é um esforço fácil, porque parece que tudo leva para isso, né? Eu sou mãe de menina, eu faço esse exercício diariamente, e não é simples. Mesmo eu tendo um conhecimento e buscando referências que nos ajudam nisso, né? Mas é um esforço. Então, na verdade, a gente precisa desconstruir dentro de nós mesmos uma série de preconceitos que muitas vezes são nossos sintomas, né? E que a gente acaba sendo preconceituosa mesmo, machista, às vezes racista, e precisamos nos deparar com isso. Ainda tem mulheres que se colocam nesse lugar de dona de casa, de sua mãe, de não conseguir sair disso e de criar esses papéis de gênero de forma mais machista, digamos assim. Muitas, Patrícia. porque não é um processo simples, né, Aline? Assim, mexe com toda uma estrutura social. Então, a gente precisa compreender que algumas pessoas estão no seu caminho, estão caminhando. E tem muito receio de se desconstruir para, bom, então, como é mesmo que eu vou fazer? Né? Como eu vou agir? Como eu vou ser? Como o meu casamento vai sobreviver a isso? Como que o meu papel de mãe, a profissional que eu sou? São muitas questões que envolvem, quase todas. Né? Então, às vezes é melhor, parece ser melhor, deixar quietinho, fazer de conta que eu não estou sentindo, que eu não estou percebendo, mas tá ali, isso tá ali, né? Então, é preciso que as pessoas possam, que as mulheres principalmente, possam se dar conta que tem muitas outras mulheres fazendo esse caminho já. Né? E acho que nós sabemos bem, né, Aline, assim, como mulheres que estamos à frente aí da nossa profissão, do quão importante do quanto que a gente precisa se amparar e reconhecer. Mas isso não é nada de guerra aos homens, muito antes, pelo contrário. As pessoas ainda têm uma ideia de que o feminismo é um embate e não é pensar uma igualdade de gênero mesmo, né? Que não existe, que ainda não existe. Que a gente ainda vem buscando nessa caminhada. Exatamente. Em ambiente de família, os papéis de homens e as mulheres, né? Como é que eles estão sendo tratados? Vamos tentar entender isso na prática um pouquinho. Acho que ainda tem, assim, mulheres... tem esses avanços, né? Mas tem mulheres, por exemplo, que eu admiro demais na sua profissão, como mãe, inclusive na sua postura no seu casamento, e que, por exemplo, ainda precisam pedir permissão para o marido para, de alguma maneira, não é uma escolha
só sua, É né? uma coisa velada, né? Parece pra, que está por exemplo, intrínseco. pra sair para jantar com amigas, né? Que é um movimento já muito simples, né? Ou que precisa mandar foto comprovando onde estão para os seus maridos de anos de casamento, né? Então, são ainda questões que parece que a gente não está em 2022, mas elas ainda acontecem, né? Porque isso determina com que os homens, organizem a janta, organizem os filhos, né? Se veem mais sozinhos, que não é algo fácil para os homens, né? Então, muitas mulheres acabam tomando a iniciativa, por exemplo, para uma separação conjugal, e acabam se virando, se ajeitando de uma forma não fácil, não com pouco esforço, mas que acabam se organizando de uma maneira muito mais interessante do que os homens, muito mais saudável do que os homens, né? Isso repercute nas suas vidas, nas vidas dos filhos, né? E também, às vezes, isso são fontes de agressões, né? Agressões psicológicas, que hoje já é crime, né? Agressão psicológica nesse ano, inclusive, né? Exato. Não faz um ano ainda que se tornou crime também. Para te ver o quão recente são uma série de lutas e de conquistas, né? Que nós temos feito, assim. Então, mas que os homens precisam ver o quanto que precisam se aliar ou podem se aliar a essas conquistas, né? Que eles não vão perder o seu lugar, vão perder talvez um certo lugar, né? Que podem ganhar muito em termos de saúde mental, de bem viver, né? E essa comunicação vir de uma forma mais natural, uma via de mão dupla, né, inclusive para assegurar os seus relacionamentos, né? Para manter um bom diálogo, uma relação de confiança, né? O seu afeto. Perfeito. E com a entrada da mulher, né, no mercado de trabalho, a gente sabe também que houve uma maior escolarização das mulheres. Hoje elas são maioria nos bancos universitários. Muitas vezes também são a maioria que já chefia uma família. Como é que se dá isso? Como é que o homem tem visto essa nova mulher que está chegando desta forma? Ainda, né, tem essa questão velada que muitas vezes as mulheres acabam pedindo permissão para o marido, mas ao mesmo tempo eu percebo que existem mulheres já que estão liderando e que estão indo à frente, né, Patrícia? E muitas vezes os homens meio que se perdem, às vezes, no papel masculino também. Como é que você vê essa forma? Acho que sim, tá aí também alguns números para nos mostrar o quanto que as mulheres estão chefiando famílias, né? Sustentando famílias também. Muitas mulheres estão ganhando mais do que os seus companheiros, né? Isso abala, isso mexe com a estrutura emocional de um casal, né? Mas acho que os homens acabam sentindo como uma ameaça, né? E precisam entender que isso não é necessariamente uma ameaça a eles, e sim que as mulheres estão conquistando os seus espaços também, né? É uma nova conquista. É uma nova organização social, né? Por isso, Aline, acho também, para complementar, que muitas mulheres estão se envolvendo afetivamente com outras mulheres. Sim, né? Tem vários casos, vários relatos das mulheres que separam e acabam tendo outra relação com outra mulher, ao invés de querer se relacionar com homens. Isso. Né? Isso tem sido uma prática bem comum, inclusive. Cada vez mais a gente comum, tem visto. porque de uma certa forma eu entendo que as mulheres estão conseguindo encontrar um amparo, né? Uma identificação maior com outras companheiras, né? Enfim. Ok. Encerramos o primeiro bloco por aqui. Voltamos em seguidinha com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, com essa conversa sobre a questão da mulher no espaço aí da psicoterapia, da psicologia e como a psicologia pode ajudar a mulher.
Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Voltamos com o segundo bloco de hoje do Viver Plenamente, falando então sobre o papel da mulher, o empoderamento feminino e as práticas na psicoterapia. Com a psicóloga Patrícia Spindler, que veio falar um pouquinho dessas situações, né, desse cotidiano dessa mulher na atualidade. Patrícia, nesse segundo bloco, então, vamos dar algumas dicas, né, para a mulher que esteja passando por uma crise emocional, existencial. O que a gente poderia dar de dica para ela conseguir sair, às vezes, deste lugar e buscar uma ajuda? Então, Aline, acho que a gente já falou uma série de coisas aqui que são relevantes, né? Por exemplo, essa questão de se cuidar, né? Uma mulher identificar o que faz bem a ela, né? Acho que isso pode ser um bom caminho, assim. Quais são os seus momentos de cuidado consigo? É o seu momento de exercício físico? É um momento em que ela consegue sentar alguns minutos e respirar um pouco mais, e isso ajuda a clarear um pouco as ideias, né? A seguir o seu cotidiano, o seu dia a dia. E aquilo que a gente já mencionou também, caso alguém identifique que não reconheça nenhum desses momentos na sua vida, é preciso achar espaços para isso. Às vezes a gente se assusta e pensa assim, nossa, não sei por onde começar. Não, existem brechas. Isso é um processo, isso é uma conquista, isso é uma aprendizagem. Desde pequenas nós somos educadas a cuidar dos filhos, fomos educadas a esse lugar da maternidade. Isso é uma outra questão importante também, né? Super importante. Das mulheres que têm se permitido a escolha de não ser mãe. Acho que isso é bem legal poder pensar de uma maneira também menos preconceituosa, como se nós tivéssemos todas aquele instinto materno e que isso aflorasse em algum momento. Não, o que tem é uma construção social desse lugar de cuidado, né? Então, a gente não precisa se realizar com a maternidade. Existem outras formas femininas de se realizar. Exatamente. Também. Inclusive, hoje, a maternidade tem podido não ser tão cor-de-rosa, a gente tem conseguido falar mais disso, o quão difícil, o quão solitário, muitas vezes, é a maternidade, né? Então, eu acho que, concebendo tudo isso, né, não posso deixar de dizer que a psicoterapia é um espaço muito privilegiado, muito cuidadoso, muito sigiloso para acolher e a mulher receber um amparo, uma ajuda para pensar que momentos, em que situações ela consegue pensar mais em si, se fortalecer para os seus desafios cotidianos. Então, acho que conseguir identificar momentos onde se permite, né, cuidar de si. Quando eu falo cuidar, é tanto da sua saúde física quanto da sua saúde emocional, sua saúde mental. Tentar desmistificar essa culpa que nos acompanha, né, bastante forte. E talvez buscar um espaço de psicoterapia como um espaço de autoconhecimento, de fortalecimento emocional. Pode ser um caminho muito interessante para solidificar suas escolhas. Perfeito. Vamos lá. Só para deixar uma dica também, que assim, existem espaços hoje em Novo Hamburgo, né, que oferecem a psicoterapia também de uma forma ou gratuita, né, ou social. Ou com atendimento social, exatamente, que é avaliado conforme a renda, né. Então, eu quero colocar isso aqui para desmistificar que essa ideia de que a psicoterapia é muito cara, que as pessoas não têm acesso, não é todo mundo que tem, não. Hoje isso está diferente
e a ideia é que se busque, né, esses apoios, assim. Perfeito. E que mensagem a gente pode deixar para as mulheres que estão em casa hoje nos assistindo sobre a questão de busca de ajuda para que consigam, às vezes, sair de um espaço, talvez onde elas não estejam se sentindo tão confortáveis e busquem ajuda ou busquem alternativas para que elas se sintam mais confortáveis nessa sociedade que aí se apresenta? Eu acho importante que encontre redes de mulheres, né? Grupos de mulheres que se apoiam, né? Principalmente que envolva essa questão de gênero, para identificar muitas das violências das quais nós sofremos e muitas vezes nem percebemos. Ou sabemos quando acontece com uma outra mulher, mas não identificamos quando acontece com a gente, né? De tão naturalizado que isso está. Então, acho que, além disso, dessas dicas que eu já dei, poder se ver em grupos de mulheres, sejam eles virtuais ou presenciais, dividir isso com outras mulheres, as experiências de outras mulheres, é muito significativo para a gente identificar o que nessa história aí muitas mulheres já enfrentaram, já lutaram por nós e o que nós precisamos ainda seguir fazendo, né, ensinando nossas filhas e filhos na constituição de uma sociedade mais saudável, né, de uma humanidade mais empática, mais plena. E que elas não estão sozinhas nessa luta. Exatamente, né, porque são nesses espaços que nós mulheres vamos nos sentir menos sozinhas e vamos nos identificar muitas vezes com situações que dificilmente alguma de nós não tenha passado, né? Quem não recebeu um assovio na rua, né? Enfim, uma chamada, né? Que constrange tanto, como se isso fosse responsabilidade da roupa que a gente está usando, por exemplo, e não de quem faz este ato, né? Então, são das questões mais banais e mais cotidianas, mas não menos importantes, até situações muito íntimas, e que acontecem em diversos espaços, no espaço da família, do trabalho, do cuidado de si, inclusive. Às vezes a gente vai buscar algo que é para cuidar e não é o que a gente recebe. Então, como a gente poder perceber isso e validar isso que a gente sente, reconhecer isso que a gente sente e buscar apoio para confirmar isso e para gente validar, para validar e para a gente não se desqualificar. Perfeito, Patrícia. Conversei hoje então com a Patrícia Spindler, que veio aqui falar sobre as mulheres, né, e o empoderamento feminino e uma constituição então desse feminino aí no dia a dia e no cotidiano. O programa Viver Plenamente fica por aqui. Até o próximo.